Olá pessoal, mais uma vez obrigado por estar aqui de volta ao Overtalk Podcast. Hoje tenho o prazer de conversar com alguém muito especial, uma mulher de muitos talentos ou de um talento específico. Ela é cabo-verdiana de origem, mas está radicada no Brasil, mais exatamente no Rio de Janeiro, há já 30 anos. Eu tenho o prazer de dar a bem-vinda aqui a este show a Ângela Brito. Ângela, tudo bem consigo? Olá, boa noite, prazer, tudo bem? Muito Ok. obrigada pelo convite, Não, adorei e vamos lá. de nada. Obrigado eu por estar aqui e disponibilizar alguns minutos para conversarmos da sua carreira, da sua vida e também da sua vida aí no Brasil. Ângela, estás há 30 anos aí no Brasil, não é? Mas como é que isto acontece? Ou seja, 31, 31 agora, agora sim, esse ano 31, exato, já sim, estamos em 2025. A decisão isso. de ir ao Brasil, de emigrar ao Brasil, foi uma decisão que teve a ver com a Ângela ou não teve nada a ver com a Ângela, teve a ver com outras pessoas e foi uma consequência natural de estar aí depois agora está há 30 anos? Explica-nos um bocado sobre isso. Não teve nada a ver comigo, ah, até porque na época eu nasci em Cabo Verde, passei a minha infância em Cabo Verde, mas passei o final da minha infância e adolescência em Portugal. Então, Ok, voltei no final da adolescência para Cabo Verde, onde eu morei mais 2 anos, 2 anos e meio. Então, e na época, no início da década de 90, os melhores alunos tinham bolsa de estudo para estudar fora. ok, Então, nessa época era normal, então, assim, terminei o que a gente chama aqui no Brasil de ensino médio, mas em Cabo Verde o secundário, e, teoricamente, eu teria que sair para fazer curso em algum país, mas eu jamais imaginei que seria Brasil. Assim, na minha ok, cabeça, provavelmente eu voltaria para Portugal, enfim. E aí, sei dos meus amigos, então eu estava todo feliz com a possibilidade. exato. Mas, aí quando eu lembro quando. Primeiro já começou que eu queria fazer moda, e aí Uhum. não podia eu não podia escolher moda porque não era um curso disponível para fazer na altura. Pois, Porque normalmente o país dava bolsa para áreas que você pudesse depois exercer, onde exato. houvesse mercado. E moda não era uma delas. Então, eu tive que escolher entre 5 engenharias de moda para 5 engenharias qual eu queria. Pois, E eu olhei assim, entre as 5 tinha engenharia de telecomunicações, e eu falei: opa, qual a dificuldade que isso pode ter? Não deve ter dificuldade nenhuma, telecomunicações, comunicações, eu já associei uma coisa a outra. Eu gosto de pois, falar, então tá tudo certo. Não tinha nada a ver, obviamente, pois. ledo, engano e ingenuidade. Mas, naquele ano em específico, acho que quase 100% dos alunos que escolheram engenharia vieram para o Brasil. Então, eu Ok. estava na leva que veio para o Brasil. Óbvio que eu não gostei da ideia de início, fiquei tensa, mas, como eu sempre digo, você pode até não entender na hora quais são os planos, mas lá na frente você entende direitinho. Então, é o melhor lugar que eu poderia ter vindo, com certeza. Exato. Eu quando me estava a Então, dizer, foi quando estava. assim que eu fui para o Brasil. Exato. Olha, quando estava a responder à pergunta, eu pensei moda, porque seguramente nós devemos estar na mesma faixa etária, Ângela, e eu sei que os nossos pais naquele tempo, falar de moda, eles seguramente iam pôr uma cara assim, moda? Tem que ser engenharia ou ser doutor, não é? Então, quando depois falou de engenharia de comunicação, você, ok, então agora sim estou a falar mesmo como africano, não é? Porque assim éramos nós lá, não é? Filho, filha, para tu Não, mas seres. você sabe que em relação aos meus pais, não. Porque Não, como oh, eu amo moda desde criança, e eu costurava e modelava desde 7, 8 anos, brincava na máquina da minha mãe, então os meus pais sempre acharam que eu era um gênio. Então, se ah, dependesse deles, meu pai, na época, o meu pai foi comigo para eu tentar a bolsa de moda.
Ok, foi um bocado diferente. Porque eles Então, os então teus pais não já eram tinha nada a ver. revolucionários naquele tempo, já eram bem Sim, avançados. super, super. Meus pais sempre foram muito à frente do tempo. Isso é uma, assim, eu falo o tempo todo e às vezes eu fico, uau, que eles são de uma cidadezinha do interior, como é que pode? Mas é isso, sempre foram muito à frente, sempre foram muito. Então, os meus pais, pelo contrário, achavam que era moda e isso. Mas Uau, o país, ele não estava preparado na época para pois, isso, então foi mais porque não tinha como me dar bolsa para uma área onde eu não poderia depois voltar para exercer. Então, o que tinha era engenharia, advocacia, escolhe, pois. medicina, o que tinha de tradicional era isso. Mas aí eu falei, bom, quando você nasce africano, você não tem tantas escolhas, mas não quer dizer que lá na frente o caminho não. Então, assim, Exato, eu sou muito assim. exato. Mas é interessante que quando estava nesse processo de escolher um curso, Ângela, e quando pensou não, a tua inclinação já estava na moda, né, como disse há bocado, e não pensaste também, ok, eu vou para a moda a determinada altura, mas ainda tenho a situação de que aqui a moda não tem mercado em Cabo Verde. Como é que seria? Pode ser que eu vá para Portugal, pode ser que não, mas como é que chega aquele ponto em que diz, é para prontos, seja o que for, vou fazer o que eu gosto de fazer. Como é que foi esse processo de decisão, Ângela? Então, moda, assim, para uma criança, uma garota que nasce em Cabo Verde, moda, eu demorei para descobrir a moda como indústria. Ok. Eu gostava de costurar e modelar, ponto. Uhum. Eu não fazia ideia que aquilo poderia ser uma profissão. De criança era isso. Exato. Quando eu fui morar em Portugal, aí eu entendi e descobri a indústria como um todo. Descobri que não era só costurar e que existia uma indústria por trás de N outras coisas, de desfiles, de styling, de produção, de tudo. Então ali eu entendi que sim, eu gostaria de trabalhar na indústria. Ainda sem decidir se como designer, que era o meu foco sempre, mas eu sempre fui muito aberta a tudo. Então, por exemplo, eu antes de abrir a marca, eu fiz jornalismo de moda, produção de moda, consultoria de estilo, tudo que você imaginar eu fiz antes de fazer design mesmo. Porque eu Ah, ok. queria entender a indústria, eu gosto da indústria como um todo. Então, nessa época, eu não pensava especificamente. Então, moda para mim quando eu vim fazer engenharia, eu pensei, bom, talvez já não dê tanto mais para mim, para moda, mas eu sempre terei a moda. Então, todo mundo que se lembra de mim fala que se lembra de mim com o livro da engenharia aberta e uma revista, um livro de moda dentro. Porque era o meu hobby, era Ah, onde eu me. É sério, era o meu lugar de fuga. Moda, eu não sei explicar. Até hoje eu falo, não é uma paixão, é quase uma obsessão. É o meu lugar onde eu me refugio. Então, hum, mesmo que eu não tivesse seguido, ela estaria até hoje na minha vida, porque é o lugar que eu vou lá colocar para fora minhas emoções. Então, é o eu seu teve uma lugar época que eu pensei seguro. que realmente não faria. Exato. Teve uma hora que eu pensei, quando eu vim fazer engenharia, eu pensei, bom, talvez já não dê, mas tudo bem, terei sempre a moda. Ok. E como é que Então, surge a decisão também de, pronto, estás no Brasil, começas a estar mais próximo da moda, ah, a decisão de ficar a viver no Brasil permanentemente tem muito a ver com a moda ou tem a ver com outros fatores? Foi lá que, por exemplo, a Angela disse, aqui posso explodir nessa indústria ou tem a ver com outros fatores completamente que não estão relacionados? não, nada a ver. Oh, Na faculdade eu conheci o meu marido, então, na época que também estava estudando engenharia. ok, Então, na faculdade eu comecei a namorar e uns anos mais tarde a gente se casou. ok. Então, assim, na verdade, ter ficado no Brasil tem a ver com o fato de ter casado, não com a moda. O Até porque, amor. então, eu brinco às vezes que eu fui enganada, mas tudo bem. Mas é uma decisão que teve a ver com isso. Eu casei, então acabei ficando. Tanto que depois disso, eu não terminei a engenharia, mas eu fiz um outro curso paralelo também de telecomunicações. E Ok. aí acabei entrando para a maior empresa brasileira na época, que era a Embratel. Uhum.
E trabalhei 8 anos, tanto na Embratel quanto na Globo.com, que também uns anos depois abriu a parte de internet, de redes deles. E aí, só então, depois de trabalhar 8 anos na área tecnológica, é que eu, paralelamente, eu fui fazendo os cursos de moda, e Uhum. aí já tinha mais dinheiro, já trabalhava, já ganhava. E eu falei, bom, opa, agora é a hora. Meus pais sempre me lembrando no meu ouvidinho, filha, filha, não se esqueça do seu sonho. Então, assim, aí eu fui me planejando. E também foi bom ter trabalhado aqueles 8 anos, porque eu consegui juntar dinheiro para abrir a marca, entendi que eu queria realmente ser designer e que eu Uhum. queria abrir uma marca. Então, isso tudo foi um processo, né? Eu sou uma pessoa. Meus amigos, todo mundo trabalha me falando de você é uma pessoa de processo. Eu sou uma pessoa de processos. É, Eu não tenho tudo. muita pressa para nada e acho que tudo é um processo. Você vai por etapas e vai entendendo e chegando onde você quer. É metódica, exato. Mas, Ângela, parece que você estudou muito, fez muitos cursos. Quantos cursos fizeste, Ângela? Não sei muitos. De moda, muitos. Na área tecnológica, eu fiz. Na verdade, fiz 4 anos de engenharia, não terminei, Aham. mas porque simultaneamente eu comecei um outro, despretensiosamente, que não tinha muita. Eu já estava naquela, não sei se eu vou fazer moda, então já que eu vou ficar nessa área, vamos nos aperfeiçoar nele e ser a melhor profissional que eu puder. Até porque eu Exato, detestava. Então era bom eu me esforçar mais do que o resto, porque eu exato, sabia que eu ia estar com algumas desvantagens. exato. Então, o curso de tecnólogo em telecomunicações surgiu nesse âmbito, para eu complementar as fraquezas que eu sentia que eu tinha na área de engenharia. Então, é isso, eu sempre tento compensar o lado que é mais fraco. Eu acho que essa é a maneira de equilibrar a balança. Quando você sabe que você não é boa de matemática, então é bom você se dedicar mais tempo àquilo. E o que você Ok. é fácil, o que você tem mais facilidade, é mais tranquilo. Então, foi por isso que eu fiz, e isso foi bom, porque eu consegui trabalhar na área, em 2 áreas muito boas, e com isso consegui realizar o meu sonho de fazer o curso de moda e vários outros cursos. Agora, em moda, eu não tenho quantidade para te falar, foram muitas, Sim, muitas. pois, eu que eu estou a Porque ouvir. porque eu sou cabo-verdiana, eu não venho de um país que tem indústria. Eu Uhum. não tinha, embora em Portugal eu tenha feito cursos de design, tudo, e os meus professores sempre elogiavam, eu não tinha eu não tinha o que os outros tinham. Então eu Exato. precisava me especializar mais. Então eu Uhum. precisava saber dentro da indústria o que cada área falava. Para mim é Claro, muito importante conhecer a indústria como um todo, saber como ela é formada, como ela funciona, como ela opera, enfim. Então fazer os cursos era mais nesse sentido e entender também qual a minha área específica que batia meu coração mais dentro da indústria. Então foi mais absolutamente. isso. Fiz algum. Uma coisa interessante, eu entrevistei aqui uma ou duas estilistas também, não é? Mas elas estão baseadas em Portugal. E parece ser que o caminho é similar, não é? Nunca ninguém começa, ou seja, sai da escola e começa logo o desenho de estilista, ou seja, é muito difícil ganhar-se a vida como uma principiante nessa indústria ou não tão assim. Depende muito. Você precisa entender que a indústria ela é uma indústria ela tem uma viés eurocentrada, né? Uhum, Então é uma indústria onde a representatividade era escassa até pouco tempo, ainda é, mas até pouco tempo ela é quase nula. exato. Então realmente para pessoas africanas como eu, pessoas negras, ela era quase impossível até pouco tempo atrás você sair e entrar direto para a indústria. Porque, enfim, mas eu acredito que para quem vem de uma família que tem conhecimentos, que já está inserida na indústria, enfim, é bem mais fácil. Eu estudei com colegas de 16, 17 anos e que logo em seguida entraram, não com marca, mas trabalhando na indústria. Ok, Então depende muito. Eu acho que para a gente o caminho é sempre um pouco mais longo, eu era. Eu espero que esteja mudando. exato. Mas é o que você falou, até pouco tempo a gente só fazia os cursos tradicionais, então é mais longo o caminho.
Isso me leva também a outra pergunta, no sentido, falou há bocado da dificuldade das pessoas de raça negra penetrarem nessa indústria até há pouco tempo atrás, não é? Eu também tenho entendido que a Ângela foi a primeira mulher de raça negra a desfilar no São Paulo Fashion Week. Também foi, ou seja, distinguida ou apontada como design emergente no Latin America Fashion Award, ou seja, o trabalho que tem estado a fazer tem valido a pena. Não só está a vender, mas também está a ser reconhecida mundialmente. E também um outro prêmio que também teve uma distinção, que foi uma das 100 pessoas mais influentes da lusofonia negra. Parabéns a todos essas distinções. Mas diga-nos uma coisa. Até agora, ainda existe o mesmo nível de dificuldade que as pessoas de raça negra têm quando é comparado com 10, 15 anos atrás? Ainda estamos no mesmo lugar ou tivemos um progresso nesse sentido? Eu acho que a gente teve um progresso, sim. Eu sou uma pessoa que senti isso. Eu estou aqui há 31 anos. A minha marca tem 11 anos e fui pioneira em várias áreas aqui no Brasil. Então, sim, a gente consegue sentir mudanças significativas, mas ainda não na porcentagem que deveria. Ok. Né? A gente, hoje em dia, os negros, quando eu cheguei, eu fui a primeira mulher negra, éramos 3 negros, os outros 2 homens negros, e de lá para cá, isso é 2019 só, de lá para cá nós temos, já tivemos 14 marcas negras marcando presença. Esse número voltou a cair. Então, o que acontece? A gente tem avanços no sentido de estarmos adentrando espaços onde antes não havia nossa presença, mas a nossa manutenção lá dentro ela ainda é precária. Porque não existe não existe um plano específico para as marcas negras que chegam em desvantagem. Mas quando porque nós chegamos em desvantagem. Esta parte eu entendo, Ângela. Mas quem deve ter a responsabilidade desses planos específicos para criar a manutenção? É o indivíduo? Tem que haver uma organização? Como é que isso funciona? Porque eu ouço falar disso muitas vezes, né? Nós chegamos, mas não nos conseguimos manter. Mas quem teria a responsabilidade? É o indivíduo como a Ângela ou tem que haver um outro órgão que apoia os estilistas de raça negra, por exemplo? A estrutura como um todo. Porque, por exemplo, quando você chega dentro da indústria e você atinge determinado patamar, por exemplo, você voltar todo semestre para fazer um desfile na São Paulo Fashion Week, você precisa de apoio, você precisa de patrocínios, você precisa, porque um desfile ele custa caro, né? Ele onera muito no orçamento de uma marca, então você precisa de apoio. Nem sempre, eu vou falar especificamente de mim como uma mulher negra e africana. Nem sempre você tem os conhecimentos ou os contatos necessários para que aconteçam esses patrocínios e apoios. Então, isso faz com que você volte para desfilar com menos apoios, menos patrocínios, tendo que fazer um esforço maior, mas tendo que manter a qualidade ou superar a qualidade do ano anterior, que isso não te é permitido. Mas, na hora da análise, não existe uma análise por trás, mas a gente está analisando igualmente o trabalho de todos. Mas como é que todos chegaram aqui? Com os mesmos recursos? Né? Então, essa desvantagem ela é silenciosa, porque você não é analisada de acordo com as condições que você tem ou a maneira que você chega lá. Você é analisada em pé de igualdade, mas você não chega em pé de igualdade. Então, quando a gente fala da discrepância dentro da indústria, é nesses lugares onde os estilistas negros eles têm menos oportunidades, menos investimentos e menos apoio. Mas tendo que chegar em condições de igualdade. Dá-me um bocado, né? Eu quero que a Ângela me eduque aqui um bocado. Quem são esses patrocinadores?
são os organizadores dos eventos, dos Fashion Week, ou são empresas de forma geral? Como é que isto funciona nos bastidores? Não, empresa. Cada marca, ela procura os apoios e patrocínios extra. Você tem o evento, Uhum. né, que ela te apoia de certa forma também, mas são muitos estilistas, então ela não consegue apoiar com todas as suas necessidades. E todas as marcas precisam procurar apoios fora. Mas, por Ok. exemplo, um exemplo. Você pode fazer a melhor maquiagem da temporada, como algumas vezes já aconteceu. Mas isso não quer dizer que na próxima temporada você vai ser apoiada por uma marca de beauty, de make, Hum, né? estou a Ela ver. não está exatamente ligada à qualidade. Quando a gente fala de como a estrutura opera, é porque ela não está intrinsecamente ligada à qualidade do seu trabalho. Ok. Ela está ligada a como opera a estrutura, que ela opera tanto dentro de uma semana de moda, como em qualquer outro lugar, na arte, em qualquer outro lugar. A gente vai estar ainda em 2025 com muitas desvantagens. Que Porque tão... uma empresa X, ela vai associar a marca dela provavelmente aos pares. Hum, pois é. Que tão difícil, Ângela, é penetrar? Porque eu, quando vejo os estilistas que estão em Portugal, africanos, dos palopes que estão em Portugal, por exemplo, bem, Portugal é um país de 11 milhões de habitantes, a população negra não é assim tão grande, não é? Excepto não, a maior parte dos imigrantes, mas no Brasil é diferente. A população negra é muito maior, a população negra é todo um país dentro de um país, não é? Que tão Quase difícil, 60%. quase 60%. Então, é mais fácil, na sua opinião, penetrar no mercado brasileiro versus penetrar, por exemplo, no mercado europeu? Como é que vê essa questão? Como negra, como mulher negra. Então, eu não consigo te dizer, porque a experiência que eu tenho, eu vivi em Portugal, mas eu vivi na adolescência, não, então, eu nunca tive uma experiência profissional lá. Uhum. Eu fiz a moda madeira há 2 anos, mas foi só um desfile, fui para alguns dias e voltei só a desfilar. Então, eu não consigo, por experiência, te falar se é mais fácil ou mais difícil. Mesmo, eu consigo falar da minha experiência aqui no Brasil. O Brasil é um país de 220, mais de 220 milhões. Então, acredito que a dificuldade seja maior pela dimensão. Eu tenho uma amiga que brinca. Se você conseguiu no Brasil, amiga, você vai conseguir em qualquer lugar do mundo. Não sei se é verdade, mas o fato é que aqui você tem um sistema de racismo muito forte, operante ainda. Você tem essa não representatividade, você tinha por muitos anos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, acho que a Brasil, nos últimos anos, ela se abriu para um diálogo maior sobre esse tema e sobre isso. E isso, quando você se abre para o diálogo, eu acho que a coisa foi melhor. Eu não consigo dizer como é que é em Portugal, mas uma das coisas que eu acho que eu defendo muito dentro da moda é quando você cria, você não toca as pessoas porque você está criando algo negro, algo branco, algo isso, algo você. Criação, você toca pela emoção. Ok. Então, não interessa qual etnia que você é, qual a raça. Que você vai tocar alguém no Japão, na África do Sul, no Canadá, em Cabo Verde, na Nova Zelândia, porque você criou algo que impacta e que toca pela emoção. Então, eu acho que, independente de ser Portugal, Brasil, deveria ser assim. Você deveria analisar o trabalho da pessoa e não antes a etnia. Eu, por muitos anos, eu só vi essa entrevista. Por muitos anos, as pessoas não sabiam qual era a minha cara, Uhum. mesmo, porque eu até ainda eu vivo dentro do ateliê. Eu só ver essa festa, qualquer coisa também, troco qualquer festa por um Netflix. Então acho que se você não conhece a minha cara, como eu penso, se você não conhece a minha cara, você analisa meu trabalho como. Então, por exemplo, isso foi quase um trabalho, uma pesquisa para mim antropológica, porque eu entendia que as pessoas, quando olhavam meu trabalho, elas não relacionavam ela a nada. Elas relacionavam, o trabalho é muito bom.
Exato. Ela chegava a dar um pulo quando me conheciam. Eu já conheci pessoas que quando falou Ângela Brita, levou um susto. Mas, poxa, Então, eu penso, aham. Sim, siga, por favor, desculpa. se você consegue, sem ver quem está por trás, se emocionar com o trabalho, entender que ele é bom, por que a partir daí você não faz a reflexão de, a partir daí, não mais tentar entender quem está por trás daquele trabalho? Porque criação você não precisa. Não, Você precisa se emocionar com a obra, exatamente. né? Eu estou de acordo contigo e muita gente está de acordo com a Ângela, mas isso eu vejo muito mais como se fosse uma coisa aspiracional. Ainda não estamos aí. Sim, com Feliz, certeza. pois é aspiracional, não é? Porque nós sabemos como é, não é? Devia ser a qualidade do produto ou do serviço, não é? Para tu consumires, não é? É boa marca, é boa qualidade, sim ou não? Eu vou usar ou gastar o meu dinheiro. Mas, infelizmente, ainda temos algumas pessoas que vivem nas cavernas, relacionam a pessoa, Sim. a cor da pele, com outras coisas, então não chegamos lá, né? Mas eu perguntava da facilidade ou dificuldade de penetrar no mercado, porque, pois é, o Brasil tem uma população negra muito grande. Seria uma estratégia, por exemplo, direcionar os esforços de marketing e de produção para uma população que a priori parecem clientes naturais, que é a população negra, ou não funciona nessa indústria, aí no Brasil, pelo menos? Eu, a nível, assim, por exemplo, eu acho que tem duas vertentes. Tem uma que é a minha criação, que é o DNA da minha marca, que ela traz a minha essência cabo-verdiana sempre, ela é muito inspirada na minha cultura cabo-verdiana, principalmente na construção da vestimenta cabo-verdiana. A Uhum, construção da minha modelagem, ela vem muito de encontro à vestimenta tradicional cabo-verdiana, mas entendendo que eu sou uma mulher de 2025, eu sou uma mulher contemporânea, eu não sou a minha avó, minha bisavó, eu sempre vivi em grande cidade, sempre. Então, assim, eu não. Isso é uma coisa que para mim é muito importante. Eu vivo o ok, meu tempo e com todo orgulho. Então, eu preciso traduzir essa minha cultura para o momento presente, porque eu quero que daqui a 50 anos as pessoas entendam a época que eu vivi e o que eu criei. Porque eu acho ok, que todo criador ele precisa assim, estar ciente da época que ele vive e traduzir aquele momento. Ponto. Isso é uma coisa. A outra coisa é a parte comercial. Porque quando você tem uma marca, você precisa entender que ela é uma empresa. exato. Porque você só caminha e realiza seus sonhos se você entende que os seus sonhos precisam ser financiados. Uhum, Senão você não uhum, vive sonho nenhum. Então, a parte comercial e financeira, ela não pode escolher mercado, cor. Ela a pessoa se identifica com o que você. Eu acho que é muito melhor, e acho que para mim as pessoas perguntam, mas foi uma estratégia? Não. Mas eu sempre parti do princípio. Eu não preciso agradar todo mundo. Eu só preciso agradar quem se identifica comigo. Quem gostar da minha marca, ela gosta e compra. Quem não gostar, ela tem a opção de comprar em outras centenas e milhares de marcas. Porque é exato, sobre isso. Então, exato. eu não, a nível mercadológico, financeiro, eu não foco meus esforços em nenhum grupo. Eu acho que compra quem se identifica. A minha marca, por exemplo, uma das premissas penso sempre no impacto que eu vou causar nas gerações futuras, dentro da minha marca. E isso está ligado tanto à essência dela, quanto à sustentabilidade, quanto a tudo. Se a pessoa, ela, pensa o futuro como eu penso que ela encontra um lugar na minha marca e ela. Mas também pode ter gente que não sabe, que também não se interessa, não acha legal, e tá tudo certinho, que eu acho que é sobre isso. Eu sempre Exato, exato. brinco que a gente tem questões porque a pessoa, tipo, você falou há pouco, as pessoas não entenderam, é utópico, mas as pessoas ainda não entenderam. Eu acho que algumas pessoas não entenderam o planeta que elas nasceram. Para mim é isso, estão aqui a passeio. Se elas Eu- tivessem entendido, a gente não teria aqui nem falando sobre sim, isso. exatamente. Seria tipo, Não no século XXI, não é? Ângela, uma das coisas que também falou, né, falou de sustentabilidade, que tem a ver com a sua marca também, ou seja, faz como é que chama, um equilíbrio entre o tradicional e o vanguardista. Tu também queres
ou seja, a tua marca tem a ver muito com obras feitas, ou seja, criações feitas à mão, e é aí onde é que tu queres que o cliente, que o comprador se identifique com isso, como acabaste de dizer, não é? Como é que és capaz de espelhar isso nas tuas criações? Como é que eu, se quiser comprar uma das tuas criações, olho para a criação e digo, ok, nesta criação estão refletidos esses valores que a Ângela acabou de dar na entrevista do podcast Overtop. Como é que isto funciona? Olha, dentro da indústria você tem vários viés. Eu sempre falo que o meu pilar principal na minha criação é a construção da roupa. A modelagem é o que mais me fascina. Então, eu sou uma pessoa que quando começa, agora, por exemplo, estou no meio de uma coleção que é a próxima, né, que será apresentada em outubro. Ela me leva meses na mesa de modelagem, entendendo essa modelagem. Então, a construção da roupa, e é uma coisa que não significa que é igual para todos. Dentro das marcas, você vai ter N movimentos. Tem gente que não é muito da construção da roupa, ela tem mais narrativas, ela vem mais pela imagética, ela é mais dos básicos. Então, você tem vários caminhos. Eu, dentro da minha marca, a construção da roupa, para mim, é um dos pilares fundamentais, porque é onde eu exerço minha criatividade. E eu penso que, como estilista, você precisa saber construir uma roupa. Okay. É a mesma coisa que cozinhar. Você não. O que você faria uma comida se você não sabe quais os ingredientes que leva? Então, para mim, na roupa é a mesma coisa. Não, isto pode ser causa de divórcio, né? Não, mas pode ser causa de divórcio. Mas então a construção da roupa ela é extremamente importante para mim. Então, ela é um dos pilares. Então, eu acho que todo mundo que gosta de uma modelagem, e todos falam que você tem uma marca muito minimalista. Quando você olha de perto, ela não é tão minimalista quando ela aparece. Embora ela é tida como uma marca minimalista. Por quê? Porque é uma modelagem extremamente complexa, mas eu não quero que quem compre e vá usar, eu não acredito que o usuário final, o cliente, ele precisa estar ciente de toda a complexidade daquela modelagem. Eu acho que é igual o design, ele é uma coisa que ele precisa trazer, ele precisa ser utilitário, ele precisa ser confortável, ele precisa ser bonito sim, porque todo mundo quer vestir uma roupa bonita. Mas ele tem que ser utilitário, confortável, ele tem que ter outras camadas, né? Para ser design. Mas ele também, imagina você vai comprar uma cadeira e a pessoa está lá e fala assim, olha, e você gostou da cadeira? Lina, mas essa cadeira, deixa eu te mostrar aqui. Levanta a cadeira, tira a mola para você e mostra. Olha, não precisa. Não precisa. Eu acho. Você senta na cadeira, você sabe que ela é confortável, você entendeu? Então, assim, para mim, design, para quem adquire, ele tem que ser algo minimal, simples. O que não quer dizer que ele não tenha toda uma complexidade para que ele se apresente para você como simples. Então, acho que o DNA forte da minha marca são 2 pontos. A construção da roupa, que sempre é tida como super complexa, e eu sei a complexidade que ela tem, porque eu sei o tempo que eu levo em cada construção, mas também na essência, que são coisas que eu acho que eu trouxe da minha vivência de quando cresci em Portugal. Eu falava, quando eu for criar, vai ser para ter voz, vai ser para mostrar que nós somos belos, nós somos relevantes, nós somos sofisticados, temos uma cultura absolutamente incrível, ancestral e moderna. Eu acho que o africano ele sempre foi vanguarda. Ele é tido como um ancestral só, mas sempre foi vanguarda. A primeira universidade foi tudo. Então, assim, para mim era importante trazer também a nossa cultura como uma cultura de moda.